Bom, foi um desafio muito interessante adaptar essa obra do Gilberto Freire. Existem histórias que são mais bem desenvolvidas como narrativa, né? Em algumas outras não. Então foi preciso tentar encontrar um fio de narrativa, né? No meio das descrições, no meio daquela riqueza de informações que o Gilberto Freire faz daquele tempo, daquela época, mas criar mesmo um senso de história, de narrativa, um aprofundamento dos personagens. Variou muito. O livro ele tem diferentes abordagens, né? Então, por exemplo, a história do lobisomem doutor, existe uma clareza, né, de narrativas, de fatos que se sucedem, que a gente, basicamente, eu peguei a história como está no livro e apenas adaptei para a imagem, né, no roteiro, e que depois o Theo ilustrou. Mas, por exemplo, uma outra história, a visita do amigo moribundo, é uma ideia só, uma história pequena, e que para render a gente teve que colocar mais alguns elementos. Então aí tem a visita que o personagem principal faz ao hospital, ele começa a ver alguns detalhes um pouco assustadores, coisas que não destoam da trama, né? Assim, que tem a ver com a ideia da história, ou seja, não foi nenhum tipo de traição da narrativa do Gilberto, mas que foi preciso para dar um sentido melhor de narrativa. Tanto eu como o Roberto, que participou dessa adaptação comigo, o Roberto Beltrão, nós fazíamos parte de um grupo de amigos ali pelo final dos anos 80, e o livro na época não estava fora de catálogo, né? E a gente achou, através de um amigo nosso, que ele tinha uma ligação com a família de Gilberto Freire, inclusive ele é afilhado, se não me engano, do próprio Gilberto, e ele nos mostrou o livro, e aquilo abriu um mundo pra gente, né? O Assombrações Recife Velho mostrou uma Recife que a gente não conhecia, né? Uma cidade que vivia, que estava lá no imaginário, mas que, de certa forma, nos tocou e nos abriu os olhos para uma história que não era exatamente a história que a gente conhecia da cidade, embora nós fôssemos recifenses, né? E aí a gente começou a pesquisar os lugares, começou a, de certa forma, interagir, buscando uma certa continuidade. E foi daí que eu e o Roberto, a gente criou até um projeto chamado Recife Assombrado, que é um site que está desde 2000, né? Antes surgiu como fanzine, lá no 1990 e pouco, ali, 94 e tal. Era um fanzine de Xerox. Eu acho que o primeiro fanzine, talvez o único, a falar de assombrações. Não era de rock, não era de nada, era só sobre histórias do Recife, histórias assombradas. Mas muito inspirado no livro, no Assombrações do Recife Velho. Então, quando surgiu essa ideia de adaptar o livro para quadrinhos, a gente já vinha, né, desenvolvendo esse trabalho no site e com algumas publicações em quadrinhos. Foi como se estivesse fechando um ciclo, né? Como se estivesse dando aquela volta. O livro que nos, vamos dizer assim, que nos influenciou mais a fazer esse trabalho e essas pesquisas, né? E voltando a ele e fazendo uma releitura dele. E depois foi uma surpresa ainda maior quando a gente descobriu que o próprio Gilberto Freire ele se interessava pela linguagem dos quadrinhos e ele considerava que os quadrinhos eram uma forma de chegar aos jovens, né? De transmitir conhecimento, transmitir arte para os jovens. E então, assim, parece que tudo estava meio maquinado, assim, a gente não, as coisas se encaixaram de um jeito, né? O destino meio que foi muito bom nesse aspecto para a gente. Olha, eu acho que todas são maravilhosas, eu gosto muito, acho muito divertido, acho o Boca de Ouro muito engraçada, inclusive, mas eu acho que a do Papa Figo, ela acho como realização mesmo, como artística mesmo, assim. Eu acho que a gente conseguiu algo mais amplo, assim, mais profundo. Eu acho que colocou algumas questões interessantes que estavam meio, vamos dizer assim, subliminares na obra do Gilberto. Levanta, né, a questão mesmo do até social, né, assim, tem uma questão aí da própria questão racial também que é colocada, e coisas que estão ali no subtexto e que a gente conseguiu também aproveitar. Eu gosto muito. E é uma lenda que, de certa forma, nós ainda alcançamos lá em Recife, né? No Recife. A gente foi... eu fui criança
e ouvia falar do Papa Figo, assim. Então a gente tinha medo mesmo do Papa Figo, né? Ó, cuidado que o Papa Figo pega. Então chegou até a nossa geração, veio desde lá do começo do século XX até agora. Então marcou, então tem uma ligação de medo e afeto. Eu e o Roberto, que a gente participou da concepção, a gente discutia, eu escrevia alguma coisa de história, mandava para ele discordava, concordava, e eu acho que isso tem o fato de a gente ser amigo há muito tempo, eu acho que meio que um já entende como é que o outro pensa e tenta, quando quer convencer, já tem uma espécie de uma estratégia para poder convencer o outro. E depois que a gente... assim, o roteiro era muito discutido, né, por nós dois, e também a gente teve a ajuda da Naime Moraes, que é historiadora e fazia pesquisa histórica, e as referências visuais. A coisa era muito bem amassada, assim, como se fosse uma... Para depois, quando estava moldado já, o roteiro já pronto, aí a gente mandava para o Theo. Aí começava uma segunda etapa, né? O Theo fazia, a gente, não, Theo, a gente quer mais assim e tal. E Theo, ele, além de ter uma visão muito boa, ele já trabalha com a gente, Theo Pinheiro, que é o ilustrador, né? Ele, de certa forma, entende o que a gente coloca, que os meus roteiros já têm, mas mesmo assim ele também tem uma grandeza, né, de às vezes, quando ele faz uma coisa que a gente diz, não, a gente quer mais desse outro jeito. Ele entende e ele também não bate o pé e diz, não, só sai assim, não. A gente tem discute muito também. Então, assim, você tem que exercer essa capacidade de abrir mão, de ceder, né, de ouvir o outro. É um trabalho em equipe, realmente.